gente vai conversar um pouquinho sobre como você pode escolher quadros aí para sua casa. É um guia completo para você escolher assim, ó, sem erros, super fácil. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pamela e por aqui a gente fala sobre o universo da decoração com dicas e inspirações para você. O quadro ele costuma ser uma das últimas coisas que a gente coloca no ambiente, junto com a almofada, tapete, assim, é aquele toque final. É bom a gente colocar isso no final porque a gente consegue sentir o que está faltando no ambiente. Então, se você já tem cores muito claras e você quer trazer um pouquinho de contraste, você pode colocar um quadro escuro ali. Ou se você sente que a decoração tá super neutra e falta uma vida, assim, você pode colocar assim no quadro e aí depois casar essa cor em almofada, em manta. Mas se você já tem uma decoração super colorida e quer sim trazer um quadro, mas tem medo que ele brigue com a decoração, você pode investir em quadros que sejam no branco, no preto, que vai dar uma amenizada nessa questão de cor. Se você tem, por exemplo, uma parede colorida, ou um sofá, uma cabeceira, então esse quadro ele pode sim ser neutro. E já aproveita e curte o vídeo se você tá gostando dessas dicas. Mas vamos entender um pouquinho quais tipos de quadros existem por aí. A tela ou canvas, ele é feito de algodão. Você pode ter um quadro assim que seja impresso, ou até mesmo que tenha sido feita uma pintura ali, uma pintura a óleo, ou até mesmo acrílica. Ele não precisa de vidro. O legal mesmo é você ver aquela textura da tela, né? Claro que você pode colocar uma moldura ali, mas na parte da frente não precisa de vidro. Nesse tipo de quadro, eu adoro colocar aquelas canaletas que são bem estreitinhas, fininhas, sabe? Que acaba sendo algo super delicado e o que vai chamar de fato a atenção vai ser a arte e não a moldura. Então pode ser aquela bem fininha de cor neutra, né? Outro tipo de quadro que existe é a impressão em papel fotográfico. E essa impressão aí é interessante sim você ter um vidro ali na frente desse quadro, justamente para proteger esse material. Existe o vidro antirreflexo ou até mesmo comum. E aí um caminho legal é realmente escolher esse modelo antirreflexo, que acaba sendo mais confortável de você admirar aquela arte, né, aquele quadro, do que tendo aquele reflexo de luz, né? Acaba escondendo um pouco essa arte. Talvez vocês já tenham visto por aí o passepartout, que ele é feito de papelão. É aquela moldura branca que fica, não sei se a gente pode chamar de moldura, né? Mas é aquele respiro que fica entre a arte, né, a fotografia, e a moldura. Então ele tem uma área toda que faz essa borda entre a arte e a moldura. É muito legal porque isso acaba trazendo um respiro e até mesmo destacando mais aquela arte do quadro. E é bem legal porque o passepartout ele evita que a arte do quadro, né, esse papel fotográfico, encoste diretamente no vidro, o que acaba aumentando a durabilidade desse quadro, né? Existe também o quadro em metacrilato, que é como se fosse aquele plástico, né? Esse material ele é bem reflexivo. Eu geralmente não opto por esse material nos quadros, né? Ele tem bastante reflexo, então é uma coisa que você tem que levar em consideração quando for instalar na sua casa, né? Qual o melhor local que não tenha tanta incidência de luz para não ficar sempre aquele reflexo escondendo a arte. Existem algumas formas de escolher qual quadro você gosta. Então, uma forma é levando em conta a cor. Então, digamos que você está procurando uma cor específica de quadro, verde, azul. Então, você foca a sua busca na cor e não tanto no estilo. Talvez possa ser um tipográfico, né, que tenha frases escritas, geométrico, ou abstrato, ou com uma paisagem. Aí depende do estilo. O foco realmente é você ter uma cor que harmonize com outras decorações que de repente você tenha nesse ambiente. Essa é uma forma que eu gosto muito de escolher os quadros. Então, por exemplo, você vai no site que tem vários quadros. Tem um aí no Brasil que eu gosto bastante, que é a Urban Arts. Esse vídeo não é uma publi, né? É realmente uma loja que eu gosto bastante de quadros. Eu acho que eles têm uma variedade, assim, maravilhosa, né? Muitas opções de quadros por lá. E uma forma bem legal é escolher justamente pela cor. Então você consegue ter, através desse filtro, todas as opções e estilos dentro da cor que você quer ali de quadro. E por que às vezes é legal você pensar qual cor você quer de quadro? Levando em conta o ambiente. Quando a gente pensa no ambiente, a gente tem que reparar nas cores que tem ali. Então, por exemplo, a cor de piso, cor de parede,
cor de móveis, por exemplo, aqueles móveis que vão ficar bem relacionados a esse quadro, bem pertinho, por exemplo, o sofá, ou uma cabeceira de cama, ou um aparador, um buffet lá na parte da sala de jantar. Tudo isso você tem que levar em consideração. Então, digamos que você tem a parede branca e os móveis já são em cores neutras. Quais são as cores neutras? Cinza, bege, amadeirado, essas variações, né, de cinza claro, cinza escuro, preto. Então, se você tem já essa coisa mais clara, digamos assim, então você tem parede branca, um sofá cinza ou bege, e aí qual arte você vai colocar nessa parede? Se você quer realmente destacar, você pode sim trazer uma arte escura, mesmo que seja colorida, um verde escuro, um azul escuro, que justamente vai chamar a atenção para aquela área ali do ambiente, né? Vai contrastar com as outras cores do ambiente. Mas se você já tem um quadro que seja de cor clara, por exemplo, o quadro também ele é branco, né? A arte desse quadro também é branca. E aí você pode fazer um truque bem legal que é colocar uma moldura escura. Essa moldura pode ser um madeirado escuro ou até mesmo preto, que aí você vai delimitar a área daquele quadro e direcionar o olhar para lá, tipo, opa, tem algo escuro aqui, tá fazendo contraste parede branca com essa arte branca, tem delimitando esse espaço. Então é um truque bem legal caso você tenha ou queira investir num quadro clarinho. Tá tudo bem também se você quiser investir num quadro que seja branquinho, essa parede branca, quer deixar uma coisa mais monocromática, também é opção. Tudo vai depender da sua intenção aí com a decoração da sua casa. Mas se você tem essa parede colorida, seja um azul, enfim, independente da cor que for, tome cuidado na hora da escolha desses quadros. É legal você seguir para um branco, para um preto, que costuma ser assim a prova de erros. Mas se você é mais ousado, você também pode inserir um pouquinho de cor. Mas, por exemplo, você pode ter um quadro que tenha mais uma arte branca, mas um detalhe aqui e outro ali no branco, no verde, sabe? Justamente para você não ter a briga, né, da cor da parede com as cores do quadro. Você também pode brincar com o claro e o escuro. Então, se essa parede é azul, você pode trazer um quadro que seja num azul clarinho. Não precisa seguir a exata cor que tem essa parede, sabe? Até para trazer mais informação para aquele espaço, fica muito legal. Já deixa aqui nos comentários qual ambiente da sua casa você sente que tá faltando um quadro ali para trazer uma vida, se é quarto, se é sala, corredor, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Ah, e também vale, se você tem o passepartout ali em volta da sua arte, é também legal você colocar uma moldura que seja escura ou um amadeirado, justamente para chamar a atenção à arte que você tem ali. E se você tem, por exemplo, uma arte que já é muito colorida ou ela é escura e você quer iluminar, digamos assim, essa arte, você pode colocar aquela moldura branquinha. Um recurso que eu quero usar até aqui em casa é trazer a moldura no amadeirado. Porque o que acontece? Quando você já tem muitos móveis no cinza, no bege, nesses tons neutros, e quer trazer um pouquinho de aconchego, você pode fazer um link, digamos, se eu fizer amadeirado, você pode fazer um link com a moldura do quadro. Então traz esse aconchego, essa textura da madeira que fica muito bonito. Aproveitando que eu falei de link, essa é uma coisa bem legal para vocês fazerem na decoração. Se você tem um pontinho de cor, eu comentei da moldura madeirada, mas a gente pode fazer a mesma coisa com a arte do quadro. Então se você tem, por exemplo, um toquinho de laranja nessa arte, você pode trazer algum detalhe da decoração também nesse laranja. Pode ser algum detalhe do tapete, uma roupa de cama, almofada, vasos, enfim, tem N formas de você inserir esse mesmo pontinho de cor para ir harmonizando esse ambiente, né? Você vai casando a cor aqui e ali e o ambiente vai parecendo único, bem pensado, sabe? Porque as coisas estão conversando ali dentro. Então, e qual tamanho você vai escolher para essa arte? Então, a gente pensa assim, o tamanho do móvel, digamos que seja um sofá, uma cabeceira de cama, esse quadro pode ter 2/3 do tamanho desse móvel. Assim você tem ainda um respiro nas laterais desse quadro, não fica tudo com aquela cara de entulhado, sabe? Se for colocar alguma coisa muito grande. E da mesma forma a gente tem que pensar na parte de parede encontrando com o teto. Aquela área ali você pode deixar cerca de uns 30, 40 centímetros, justamente, gente, pra gente ter esse respiro. E aí o local de fixação pode ser o centro desse quadro a 1,50 até 1,60, considerando o piso. Ah, e aí como é que você pode montar essas composições? Eu tô fazendo lá no Instagram uma minissérie, digamos assim, né, que é uma variação desse tema de vídeo.
que eu tô mostrando como vocês podem criar essas composições de quadros. Aqui tem um exemplo em cima da cama, então você pode colocar dois, pode colocar um horizontal, quadrado, fazer algumas composições também. E a escolha final, gente, vai depender do que você aí gosta. Vocês vão ver que tem alguns exemplos aqui que o quadro não tá centralizado no meio da cama, tá mais pra esquerda ou mais pra direita e tá tudo bem. Isso é uma coisa que vocês podem brincar também aí na casa de vocês, não precisa sempre ficar tudo no meio assim. E se você gosta dessas dicas extras de decoração, lá no meu Instagram tem sempre conteúdo pra vocês. Eu espero te encontrar por lá também. Mas também você pode buscar em específico o estilo que você gosta. Tem geométrico, então que é uma coisa mais moderna, assim, mais contemporânea, na verdade, que eu gosto bastante. Inclusive tem alguns que tem brincadeiras de cor, então é muito legal. Tem também quadros mais abstratos, com linhas, quadros de paisagem. Paisagem é legal se você quer trazer um toquinho de cor no ambiente. Então esses de paisagem também, geralmente em fotografia, mas também tem pintura de tela. Se você é uma pessoa mais bem-humorada, né, que quer, por exemplo, aquelas colagens, então uma decoração mais divertida, tem também essa opção de colagem, ou aquela linha mais nerd, se você gosta de super-heróis, enfim, tem desses mais temáticos, né, de filmes. Vocês também encontram, também dá pra fazer jogos bem legais, assim, de composições com esse estilo de quadro. E aí uma coisa que você pode fazer que te ajuda a entender um pouquinho melhor qual estilo você tá buscando, qual estilo você gosta, dá uma olhada lá no Pinterest, digamos que você vai decorar a sala de estar, dá uma olhada em referências, em ambientes parecidos com o seu, ou até mesmo de inspirações que você vai entender um pouquinho melhor qual caminho seguir. Se a ideia é você montar uma composição de quadros, né, de repente um mural, uma coisa mais galeria, assim, com vários quadros, que é uma opção bem legal que você pode fazer também, então é bom você fazer, por exemplo, pega o papel pardo e faz uma simulação com ele, monta no piso, assim, mais ou menos a disposição que você acha que ficaria legal, depois fixa na parede com uma fitinha, assim, uma coisa bem simples, só para você enxergar como é que ficaria a composição desses quadros ali naquela parede. Uma dica legal é não pegar o quadro maior que tem e colocar no meio. Ao invés disso, coloque ele um pouquinho mais deslocado para a esquerda ou para a direita, justamente para o peso visual não ficar centralizado, sabe? Você faz esse joguinho assim ficar muito interessante. E você não precisa manter a mesma moldura para todos eles. Claro que fica mais fácil se você seguir apenas com um padrão de moldura. Mas se você quiser fazer uma brincadeira com outros tons, de manter nessa paleta neutra de preto, de branco, de amadeirado, tudo bem. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Já comenta aqui embaixo qual ambiente da sua casa tá faltando um quadro assim para trazer uma vida. Comenta que eu vou adorar saber. Um beijo e tchau!